Entramos. Bom dia, Sérgio. Bom dia aí no Bom Brasil. dia. Boa tarde aqui em Moçambique. É... Prazer em revê-lo, né? Você tá até com o cabelo cortado, né? Já tá saindo aí em Campinas? Como é que é? Já voltou às aulas? Não, né? Só remoto mesmo, né? Não, aulas aqui só à distância, né? Mas depois de quase um ano sem cortar o cabelo, tinha que dar um jeito nele, né? Mas seguimos Aqui aqui, voltou né? às aulas. na- O pessoal tá na- indo presencial aqui agora. Já está indo? Começou a tentar terminar o semestre passado, quem não conseguiu dar aula direito, porque a questão da tecnologia aqui é muito mais complicada do que aí no Brasil, né? E aí, mas estão dividindo turmas. Eu nem fui lá na universidade, na verdade, porque eu consegui dar a disciplina de maneira assíncrona, né? Então, funcionou. E, então, uma das atividades que a gente vem fazendo também, porque o CCBM também está parado, né, o Centro Cultural Brasil Moçambique, queria agradecer sua presença de participar aí desse seminário que a gente bolou para chegar mais perto do pessoal moçambicano, para divulgar a cultura brasileira, né, e também para funcionar como um curso de extensão até, né, porque a gente vai ter aí mais alguns entrevistados, né, a Aira para falar sobre futebol feminino, Marcelino sobre futebol e literatura, a crônica, né, o Ademir Takara também vai falar sobre livros de futebol, e a gente te convidou, né, em nome do Elcio também, conversei com ele, em nome da Folia, a gente fez essa parceria para a gente te ouvir, né, para a gente compartilhar aqui com os moçambicanos essa ideia tão interessante que é o portal Ludopédio, né, um site que já tem aí uns 12 anos, ele é de quando? Ele é de 2009, mas ele vai fazer 11. É daqui um mês, né? Ele faz dia 5 de outubro, é a pedra fundamental, né? Foi o dia que a gente colocou o site no ar para valer mesmo, né? Que dia que é mesmo? 5 de outubro. 5 de outubro. Então ele vai Daqui um fazer aí 11 anos né, de vida. Então é um filho grande aí que a gente tem já. Uhum. Eu vou só te apresentar assim rapidinho, depois você fica à vontade e a gente vai conversando. Gostaria também que você pudesse compartilhar a tela para você mostrar o site para o pessoal aqui de Moçambique também, para alguns brasileiros eventualmente. Agora também a gente tem essa dimensão, né, de não, quer dizer, de não ter a dimensão com quem que a gente está falando e quando, né, porque fica gravado e o CCBM também vai fazer a página do YouTube do CCBM e vai começar a postar tudo que o CCBM vem fazendo de vídeo também. E, por enquanto, eu coloco na minha página, porque muita gente não tem Facebook e fica afim de ver, né? Então, acho que é um documento importante também desse tempo, né? Já que o Ludoped também aí já fazendo aniversário. Então, o seminário, a gente pensou, né, que chama Seminário de Futebol, Linguagem e Artes, né, que pretende mostrar um panorama do futebol brasileiro no âmbito da pesquisa, da linguagem, da arte, da memória e da edição. Né? Então, com você hoje, né, você vai falar sobre o portal Ludopédio, origem, pesquisa sobre futebol, né, falar como que surgiu, como que foi essas ideias, né, que já tem aí, como você disse, há mais de uma década, que é o maior portal de conteúdo acadêmico, né, e não só acadêmico, né, sobre o futebol da América Latina, né, e também falar sobre reflexões sobre o futebol do ponto de vista das pesquisas em ciências humanas, né, que eu até participei desse livro agora que você publicou, né, um livro, assim, seminal, um livro muito importante, né, que chama Futebol nas Ciências Humanas, que você coorganizou com o Marcelo Prone, né? Gostaria que você pudesse, ao final também, sei lá, a partir da metade, ver como é que está essa... como que você pensa a pesquisa hoje, como que você pensa em perspectivas, né? Esse livro com mais de 800 páginas, que é composto por mais de 50 pesquisadores, oriundos de diversas áreas do conhecimento, né? Então, acho que é aí que está a novidade, né? Porque juntar o pessoal da política, da história, da sociologia, da antropologia, da geografia, economia, pedagogia, comunicação e literatura. Né, uma iniciativa inédita no Brasil. E só para te falar um pouquinho, né, que eu te conheci pelos congressos, né, de esportes, que de fato o Brasil consolidou aí um campo de pesquisa, né, sobre estudos futebolísticos, que inclusive, né, agrega essas áreas todas, né, pela transdisciplinaridade do próprio objeto, né. Então, eu sei que você formou em Educação Física, né, e hoje você dá aula de Antropologia, né, professor e pesquisador de Antropologia da Faculdade de Educação Física da Unicamp, doutor em Educação Física e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Esportes e Humanidades, integrante do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas. É fundador e um dos editores do Portal Brasileiro de Conteúdo Futebolístico.
né? E como eu disse, que organizou esse livro, que, como eu estou aqui em Moçambique, não tive como ver ainda, mas a gente gostaria até de disponibilizar aí, que tenha o link para a editora da Unicamp, que tem lá disponível as 20 primeiras páginas, né, que as pessoas podem conferir o sumário e, eventualmente, poder encomendar, que está com uma promoção bem interessante, está saindo pela metade do preço agora, na pandemia, né? Então, muito obrigado, Jorge, agradecer em nome do Grupo Folia, da revista Folia e do CCBM, e gostaríamos de te ouvir e, eventualmente, poder intervir também, poder colaborar aí com essa construção aí do futebol e da edição, que muito me interessa aí, né? Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pelo convite. É uma honra participar dessa iniciativa que vocês começaram na semana passada, né, com a Camila, lá do museu, e ainda tem outros para acontecer. É muito, muito importante fazer essa conexão, já que você está aí em Moçambique e é um lugar, né, de língua portuguesa, que a gente precisa, eu diria aqui do Brasil, acessar mais, né, ter um maior intercâmbio, e eu acho que essa é uma iniciativa que pode estabelecer isso como um ponto importante. Então, é sempre uma honra também falar sobre o projeto do Ludopédio. Estou nele desde o início, né? Então, se for olhar dentro da minha trajetória, ele é anterior ao momento em que eu me torno docente, por exemplo, aqui na Universidade Estadual de Campinas. Então, ele é um projeto que ele tem me acompanhado já há algum tempo, né? Se for ver o que eu tenho de vida, ele já está correspondendo a um quarto dessa trajetória aí, né? E é isso, né? A gente... vou começar assim, acho que lá pelo começo mesmo, de fato, tá, Gustavo? Para você e todo mundo entender, porque assim, o projeto do Ludopédio, ele não surge do nada, né? Ele não é assim, putz, se tiver uma ideia genial e pá, vamos lá, faz, ou ele é uma ideia comercial que a gente pretendia ganhar dinheiro. Não, ele surge de outros lugares, né? E que cruza, por exemplo, na minha trajetória enquanto pesquisador. Como você falou, eu sou formado em Educação Física pela Unicamp e sempre me interessei pelo futebol. Esse foi até um dos motivos que me levou a fazer o curso de Educação Física e que lá, né, no início do curso, eu sou da turma de 1999, eu tinha uma ideia na entrada que eu iria trabalhar com o futebol, mas o futebol profissional na sua raiz ali, né? Ou ser um treinador, ou ser um preparador físico. Essa era a minha primeira motivação para estar dentro do curso de Educação Física, né? Se você provavelmente naquelas perguntas iniciais que os docentes fazem quando você ingressa, provavelmente eu tenha respondido isso, né? O que você quer ser ao final, era essa minha projeção. Ao longo do curso, isso vai se modificando, né? E ainda bem que as coisas se modificam, né? Porque... Essa graduação é na Unicamp, né? Na Unicamp, isso. E aqui, o curso da Educação Física, é óbvio, né? A Educação Física, ela está numa área das ciências biológicas como uma grande área, mas o curso de Educação Física, historicamente, aqui na Unicamp, ele se consolidou também como um espaço de construção e de debate das ciências humanas, né? Então, havia ali, no final dos anos 90, um grande grupo de docentes que tinham um olhar muito forte para as ciências humanas, né? E isso vai ser uma marca da Unicamp em relação às demais universidades brasileiras, que também têm curso de educação física. Então, isso fornece, de alguma maneira, um diferencial, né? Ela oferece também a condição do entendimento das questões biológicas, do treinamento, mas também essa questão humana, né? Como algo forte e não como algo secundário dentro dessa formação, né? E a partir daí, em 2000, já no segundo ano meu na universidade,
eu faço uma disciplina que tinha um nome, assim, assustador, né, que se chamava Aspectos Antropológicos da Motricidade Humana, né, e aí, essa disciplina, que aconteceu numa sexta-feira à noite, ou seja, ela tinha tudo para dar errado dentro de uma concepção de universidade, ela foi muito importante, né, nesse delineamento que eu vou ter, até em termos de mudança de rumo dentro daquilo que eu imaginava. Ela traz questões muito provocadoras para pensar o corpo, a sociedade, a educação física, a escola, e ela bagunça um pouco a minha cabeça ali, né? E eu considero que ela foi importante por isso, né? Porque ela não me trouxe respostas prontas, mas ela me deixou com um monte de perguntas. E é interessante que, naquele momento, né, essa disciplina ministrada pelo professor Josimar da Olho, a quem eu tive a honra de substituí-lo como docente, né, muito tempo depois, ele convida, então, um doutorando da educação física para dar mostrar como que essa discussão das ciências humanas ela poderia ser, né, tratada nos estudos sobre futebol. E chama, então, um jovem doutorando chamado Silvio Ricardo da Silva. Não sei se você já ouviu falar nele, né? O coordenador do GFUT, o querido Silvio. E ele vem dar uma palestra para falar, né, da pesquisa dele. E aí, né, um pouco essa conexão, né, do conjunto das disciplinas do professor Josimar da Olho, que vão ali fazendo com que eu pense possibilidades de olhar o futebol a partir da chave da cultura, que é o mote ali dessa antropologia. Que na época o Silvio estava fazendo um levantamento das produções dos estudos no campo do futebol no Brasil, não é isso? Isso vai ser posterior. Pode ser que naquele momento ele até já estivesse coletando isso, não duvido, né, como parte do trabalho de doutorado, mas ele vem basicamente para falar sobre o doutorado dele. Ele fez dele. isso, depois você fez isso também, né? Que isso tem um artigo imenso, né? Essa publicação do Silvio com o grupo do GFUT, se eu não me engano, é 2007 ou 2009, é antes do que eu vou fazer com o Henrico em 2010, tanto é que a gente se baseou muito no que eles já haviam levantado, né? Só que a gente faz um outro tipo de recorte em termos temporais, mas vai ser uma referência para a gente. E aí, depois dessa palestra dele, isso provavelmente é a penúltima aula do curso, falei, putz, eu vou, né, juntar toda essa discussão que eu gostei né, da antropologia para olhar o futebol. Né? O Silvio mostra um pouco isso, como poderia ser feito, e me lanço, né, uma aproximação com o professor Josimar para participar do grupo de estudos dele, e a partir daí montar um projeto de iniciação científica. Então, entre 2001 e 2002 eu vou desenvolver esse projeto, eu consigo aprovação, né, primeiro do CNPq e depois da FAPESP, né, para quem não é aqui de São Paulo, do Brasil, o CNPq é um órgão de fomento à pesquisa, e a FAPESP é um órgão de fomento à pesquisa do estado de São Paulo, que ele vai sediar, né, ele está sediado em São Paulo, e ele fornece subsídio para as pesquisas que acontecem no estado de São Paulo. E a partir daí eu me envolvo, né, com essa literatura da antropologia cada vez mais, entendendo muito desse universo do que é a cultura e da multiplicidade das culturas, né? E vou buscar entender isso a partir da chave do futebol. Então, esse início, ele se dá nessa chave, e é interessante pensar, né, que em 2001, 2002, 2003... É quase um trabalho de garimpo você encontrar as produções sobre futebol. Elas existem, é óbvio, mas elas estão em livros, e em livros geralmente caros para um estudante de graduação, né? Que aí tem que esperar a promoção, né? Que tem que esperar uma feira de livros, ou um congresso, quando você vai e tem ali um desconto, né? Então, eu começo a montar minha biblioteca um pouco nessa chave, né? Ou em viagens desses congressos, eu sempre fazia um tour pelos sebos das cidades para encontrar as raridades e por um preço acessível, mas não existe essa dimensão que tem hoje de você entrar lá num link, numa loja virtual,
procurar, né, ou fazer uma busca, encontrar o mais barato e conseguir comprar por um preço muito acessível. Aquele momento não é nada disso, é um trabalho muito interessante, por exemplo, de estar numa universidade como a Unicamp. A Unicamp ela tem o que vai ser chamado de uma biblioteca central, em que ela concentra várias produções, mas ela, em cada unidade, seja instituto ou faculdade, tem uma biblioteca. E aí, o grande barato desse momento é que a universidade assina os periódicos, esses periódicos, né, como tem a Folia hoje, ele é impresso, não há nada digital, né? E o trabalho do pesquisador é ir lá e, putz, me disseram que tem na Revista Brasileira de Ciências Sociais tem um artigo que saiu sobre futebol. Não sei o ano, não sei nada, é pegar um por um, né, a revista e folheando e achando algumas coisas. Então, o meu trabalho de iniciação científica se dá nessa chave. E aí, o tempo vai, né, eu vou entrar no mestrado em 2005, na própria Faculdade de Educação Física, sempre estudando futebol, né, esse vai ser o meu tema de estudos, e na busca por fazer aí disciplinas, tentando encontrar disciplinas que falassem sobre esporte e, quem sabe, sobre futebol, um amigo, que depois vai ser um dos fundadores também do Ludopédio, ele fala, eu fiz uma disciplina na USP, com o professor Hilário Franco Júnior e com o professor Flávio de Campos. Eles aceitam mesmo, né, quem é de outras faculdades, ou mesmo quem é ainda graduando, procura lá. E nessa, eu vou cair, se eu não me engano, até outro dia a gente conversava com o João Malaya, eu acho que é a terceira turma do curso, em 2005, isso, em 2005, eu vou uma vez por semana para a USP para participar dessa disciplina, e lá, né, eu encontro algo que eu não vinha encontrando até então, né? Que era a gente sabia que existiam pesquisadores, pesquisadoras e pessoas interessadas em tratar o futebol, mas isso era um ponto engraçado, né, Gustavo? Porque a gente sabia da existência dessas pessoas, mas a gente não encontrava essas pessoas, né, de alguma maneira. Sim. E, de repente, eu chego nessa disciplina dos dois professores, lá na História da USP, e tem 25 pessoas num curso de pós-graduação. Então, só para explicar, então, para falar isso um pouco para as pessoas, que no Brasil consolidou mesmo o que a gente hoje chama no campo dos estudos futebolísticos a partir dos anos 2000, né? E há uma primeira dissertação de mestrado em 1977, né? Que é da Simone Guedes, né? Isso. É isso? E antes, eventualmente, artigos esparsos, como daquele alemão que veio para o Brasil, como é que tem macumba, raça, como é que é o nome? O Rosenfeld, né? Muito bom aquele texto, né? Que é dos anos 50, se não me engano, né? Tem um texto sobre futebol. Então, eventualmente, tem esses textos esparsos, e é isso que você está falando. Como que ia juntar isso? Ninguém nem sabia ainda, né? Que poderia, de fato, existir esse lugar e começar a agregar as pessoas, né? Que é o que tem feito agora o Congresso que já vai para a quarta edição, né, o Congresso de Estudos Futebolísticos, organizado pela USP, pelo Ludopédio, pelo Museu do Futebol de São Paulo, né, que aí deu a possibilidade de encontrar com essas pessoas também, né, e ver isso que você fala também, né, isso é interessante porque em 2011, quando eu ia terminar o meu doutorado, que começou esse período de estar disponíveis eletronicamente os periódicos. Então, assim, eu pesquisava o João Gilberto Nova, um gaúcho, eu não sabia nada que tinha na Universidade do Rio Grande do Sul sobre ele. Um artigo que vai estar lá numa gaveta, na biblioteca, fechado, que você tem que ir lá para ver que você não tem nem índice, né? Assim, eventualmente, quando a biblioteca é muito organizada, ela consegue colocar alguns capítulos, né, de periódicos, né, e lança assim, mas isso só começou agora, nos últimos 10 anos para cá, né, então essa possibilidade da gente se organizar, e que eu acho que é um caminho que Moçambique fatalmente vai acontecer também, porque aqui ainda não tem nem revista eletrônica, não tem. Se tem, eu não conheço, porque eu sei que eu já vi uma da universidade, mas está desativado. Mas, enfim, é só para organizar isso, para falar que é um campo crescente, né? E isso que você estava dizendo, de chegar na universidade e ver 25 pessoas, né? É aí que você estava falando. E aí, assim, do que você aponta em relação a isso, a partir de 2010, mais ou menos, que começa a ampliar, né? Então, a gente tem
aqui no Brasil, 10 anos de investimento, de digitalização mesmo desse material, né, Gustavo? Então, materiais que eu encontrei ali na biblioteca, né, que datavam de 1998, 97, e que não estavam disponíveis de fato na internet, hoje já estão, né, porque houve um cuidado dessas revistas em também colocar essa produção ali para circular. É óbvio que, talvez num contexto europeu, isso se dê um pouquinho antes e se dá numa pegada mais comercial, né, numa proposta mais comercial. Você tem inúmeras revistas importantes que você acessa, né, ali na Europa, que você tem que pagar, né, ou nos Estados Unidos, que você tem que pagar, e pagar muito bem por cada artigo, né. Então, tornou-se um negócio, e isso, no meu modo de entender, ele é muito perigoso, porque ele não deveria ser estruturado dessa maneira, né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser difundido, e não comprado desse modo, né? Mas, enfim, essa é uma outra questão que depois a gente pode desenvolver, e essas revistas são verdadeiros impérios, né? Quando elas bloqueiam o acesso a esses materiais. E por incrível que pareça, dentro das qualificações do que você vai ter que atingir em termos de pontuação docente, dentro de uma carreira docente, essas revistas são muito valiosas, né? Então, nem o sistema que avalia consegue romper com essa lógica, né? Ele reforça isso, e aí você acaba sendo quase que jogado para publicar nesses lugares. Mas, enfim, essa é uma outra questão. Vou voltar lá para aquela turma de 25 pessoas, e isso chama muito atenção, né? E lá tem pessoas interessantíssimas, né? O João Malaya está nessa disciplina, o Paulo Fávero, que é um rapaz que vai fazer geografia na USP, no mestrado, e depois ele é um dos fundadores do Ludopédio, e hoje ele atua como jornalista, ele está nessa disciplina. A Diana Mendes está nessa disciplina. Então tem uma reunião ali de pessoas que depois vão seguir aí nessa trajetória acadêmica, que estão ali, né, nessa disciplina em 2005. E as discussões são muito bacanas, as discussões são muito legais, e a gente fala assim, pô, a gente não pode terminar aqui e acabou, né? Tipo, cada um vai para o seu espaço e vamos embora. A gente conversa com os docentes para montar um grupo de estudos a partir daquela formação. Os docentes, e hoje eu entendo melhor, eles não aceitam participar disso, porque eles alegam muitas tarefas outras que consomem a vida deles, e de fato a universidade pública ela vai te jogando para cargos, para assumir comissões, e isso vai tomando o seu tempo de uma forma total, né? Mas mesmo assim a gente decide. Atualmente você é coordenador, né, da graduação, eu sou coordenador da educação física. Da graduação, né? Então, por exemplo, aí eu estou diretamente vinculado a 600 discentes, né? São 600 pessoas que, se resolverem mandar um e-mail por dia para mim, eu já não faço mais nada na minha vida nos próximos 10 anos, né, Gustavo? Porque eu não vou conseguir responder a todos. Então, é uma dimensão muito grande esse trabalho. Mas que a gente aprende bastante, né? Ele não é só ônus, tem o bônus aí de você entender também a dinâmica interna do curso. A maquinaria toda, né? Mas aí, dentro desse contexto, ali o que a gente tem de ferramenta, e isso vale também ressaltar, né? Que se o celular é tão presente hoje na nossa vida, ali em 2005, pouca gente tem celular aqui no Brasil, né? Claro que o celular existe, mas ele é caro para você mandar uma mensagem para outra pessoa, não tem WhatsApp, por exemplo, é uma outra lógica de comunicação, e que está muito presente a questão dos grupos de internet, né? Ou seja, a gente vai criar ali naquele momento um Yahoo Grupos, em que você cadastrava as pessoas e mandava uma mensagem, chegava para todo mundo. Hoje, aqui no Brasil, esses grupos eles caíram um pouco em desuso por conta do uso mais rápido do celular para resolver essas questões, mas naquele momento é o nosso ponto de encontro. E a gente faz isso, né? A gente termina o curso no final de 2005 e marca um encontro na própria USP para março de 2006. É isso que a gente vai fazer. Dessas 25 pessoas,
umas 10 vão aparecer nos primeiros encontros, e a gente estabelece ali o que nós vamos fazer, então, enquanto grupo. Nós vamos, né, discutir sobre futebol, selecionar textos que não foram tratados na disciplina do Flávio e do Hilário, e vamos avançar nessa produção. A vantagem é que a gente não tem acesso a muitos textos nesse momento, né? Então, a escolha fica um pouco mais fácil, e a gente começa a fazer reuniões semanais, e isso, né, entra no ano de 2006, o grupo diminui, acho que um pouco, não estamos em 10 desde sempre ali, né? Ele começa com 10, cai um pouco, porque nem todo mundo poderia ir toda semana. Com o passar do tempo, outras pessoas vão chegando, e aí o desenvolvimento, eu imagino que em 2007, ele passa por essa discussão, né? Nós estamos vindo aqui na USP, usando o espaço público, e como que a gente pode retornar tudo isso que nós temos feito para outras pessoas, né? Como que a gente pode levar esse conhecimento para além dos muros da universidade, que é sempre uma questão crucial para quem está dentro da universidade, pelo menos aqui no Brasil, né? E que eu acho de fundamental importância, né? A universidade, claro, ela tem que dialogar com a comunidade interna, mas ela precisa alcançar outros lugares, né? Ela tem que fazer isso, porque se ela não fizer isso, ela vai ser alvo de muitas críticas, né? Ah, tá vendo? Aí ela passa a ser tomada como um lugar onde só se gasta dinheiro, né? E não como um investimento do dinheiro público, né? Que ali o conhecimento se produz e ele vai se difundir das mais diferentes formas. É óbvio que as pessoas formadas vão levar esse conhecimento ali aprendido para outros lugares, mas tem que ter um trato direto nisso. E aí, nesse grupo, que ao longo do tempo ele vai se transformar no GIEF, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol, a gente começa a ter mais claro, essa organização, ele é interdisciplinar, porque eu sou da Educação Física, tinha o Paulo Fávero da Geografia, tinha, né, tempos depois vai chegar, esse momento, 2007, o Henrico Spadiari, ele é da Antropologia e já está no grupo, tem o pessoal da História, então tem o pessoal de diversos lugares, a gente não poderia chamar grupo da História, né? Ele tinha que ser um grupo interdisciplinar, e ele vai ganhando corpo, e essa discussão também, né? Então, isso é um fato curioso, né? Como que eu vou conhecer o Henrico e convidá-lo para o grupo, né? Eu já estava no grupo, tem uma feira de livros da USP, e lá pelas tantas, naquele garimpo de encontrar os livros mais em conta, né? A feira de livros da USP, ela é bem famosa, e ela tem aí 50% de desconto em todos os livros, pelo menos 50%, e alguns muito mais. Eu chego numa barraca, e o Henrico chega ao mesmo tempo nessa barraca, e não lembro quem pergunta, acho que ele chegou um pouquinho antes, ele perguntou se tinha algum livro sobre futebol. Essa pergunta me chamou a atenção, né? Porque a gente sabia que pessoas se interessavam, mas a gente não encontrava essas pessoas. Eu olhei para ele e falei, mas você estuda futebol? Eu também queria ver esse livro dessa editora. Eu estudo, estou fazendo uma iniciação aqui na antropologia, e aí eu falo para ele do grupo. Você não quer participar? A gente está com um grupo. Aí ele deixa o e-mail dele, tempos depois a gente faz o cadastro e ele começa a participar do grupo. Então, assim, se eu chegasse 5 minutos depois, eu não teria conhecido o Henrico, e não sei dizer se o Ludopédio teria existido, porque o Henrico está desde o começo no projeto. Então, olha só como o Ludopédio é um ponto desse encontro, né? De encontro de pessoas, de ideias, e que não ficam só no campo das ideias, né? Elas se materializaram e ganharam corpo, e o site, eu diria, é o nosso grande simulacro aí do nosso campo de jogo, né? É ali que a gente joga e se encontra basicamente todos os dias. Então, a partir daí, o Henrico passa a fazer parte, o grupo ganha corpo, e a gente solta essa ideia. E se a gente montasse um site, né? O que a gente quer como site? A gente quer resolver um dos nossos problemas enquanto pesquisadores ainda em formação, para encontrar esses materiais. Por que a gente não monta um site e vai reunindo essa produção? E aí a gente fica. A primeira ideia, então, foi essa, e essa ainda é a principal, né? Que vocês sobem todos os artigos que vocês encontram sobre futebol do Brasil, né? Isso. Monografia, dissertação, tese de doutorado, artigos, livros, resenhas.
entrevistas, né? Fazem também entrevista, organizaram agora também o primeiro seminário do Ludopédio, né? O que a pandemia, né? As coisas boas que a pandemia trouxe, nessa mobilidade, né? Inclusive a gente, você tinha demonstrado interesse de vir a Moçambique, né? Então, quer dizer, veio de alguma forma, né? Quer dizer, já é um primeiro contato. Quem sabe então, no futuro iremos presencialmente, né? Pois é, e até ter esse congresso que ia ser por agora, né? Setembro, Sim. outubro, né? Que algumas pessoas viriam, e aí aconteceu isso na área de educação física, na pedagógica, se não me engano. Então, mas aí, assim, o projeto, né, a gente vai ficar, com certeza, né, eu tô falando com certeza porque eu não tenho certeza. Né? Podia mostrar o site aí para o pessoal. Pode mostrando, pode mostrando. Não, mostra aí, eu nem... Aí, ele é muito diferente do primeiro site que a gente coloca no ar, né? Então, a gente fica ali o ano de 2008 numa discussão com 4 pessoas, eu, o Marco Antunes, que era da História e fazia parte do grupo, o Marco Antunes foi a pessoa que me indicou o curso do Flávio, o Henrico, né, que eu havia encontrado ele lá na feira e ele passou a fazer parte do grupo da antropologia, e o Paulo Fávero, que ele era formado em jornalismo e fazia mestrado na geografia. Então, são, né, a partir dessas 4 pessoas, ali naquele momento o grupo acho que tem 10, 12 pessoas estando presente, a gente fala sobre essa ideia. Por exemplo, a Diana Mendes, ela integra o GF, mas ela, por outras questões de trabalho, falou, eu não consigo abarcar esse projeto. Eu continuo vindo no GF, e aí é como se o Ludopédio ele ganhasse vida a partir dessa, tanto da disciplina quanto do GF, e ele segue com essas 4 pessoas. A gente discute por bastante tempo o projeto, a gente consegue uma empresa que facilita bastante o pagamento para que a gente pudesse fazer, porque isso é interessante de falar. Quem olha o site fala, pô, o site está lá, é fácil, não sei o quê, mas ele tem um custo muito grande, tanto de manutenção quanto de concepção, porque são ferramentas que a gente não domina muito de fazer o ajuste, né? Você fala, vamos mudar esse slide para colocar ele lá mais para baixo, a gente não sabe fazer, né? A gente precisa de uma pessoa e tudo isso tem custo. Por isso que a gente lançou recentemente um financiamento coletivo do Ludopédio, que a gente até criou um outro site chamado ludopediofc.com.br, para que as pessoas possam nos ajudar aí após esses 10 anos que a gente está nessa estrada, para quem puder contribuir com R$10, R$20, R$30 ou R$99, que são os planos que a gente criou, para nos ajudar a ter mais velocidade, tanto na inserção de conteúdo, quanto na manutenção do próprio site, ou mesmo no investimento de outro projeto que surgiu, que é a editora Ludopédio, né? A editora Ludopédio, ela também é uma outra materialização da ideia que está no site, né? A ideia do site era pegar o que estava disperso, e a editora Ludopédio é pegar o que não consegue ser publicado, porque as editoras, aí numa proposta mais comercial, elas olham e falam, esse livro não vai vender, então eu não faço, né? Aí eu não faço, tem uma série de materiais importantes que ficam lá perdidos, né? Então, uma outra forma, por exemplo, se você clicar nesse link aqui da Amazon e for comprar algo na Amazon, clicando por esse link, por exemplo, tudo que você comprar, 10% volta para o Ludopédio, né? Então, também é uma forma de fazer uma doação indireta para o projeto, né? Então, são coisas aí que a gente foi criando para conseguir... E no sentido também para dar visibilidade a essas pesquisas, né? Vocês fazem uma coisa interessante, que são esses colunistas, né? Quer dizer, então tem entrada de conteúdo diário, né? Com gente que pesquisa, que escreve artigos sobre temas contemporâneos, né, relacionados aos esportes. Então, eles fazem com que as pessoas se engajem, né, mais, né? Quer dizer, vai lá, vê uma notícia sobre, sei lá, sobre o racismo que veio agora, né? Vê que apareceram coisas, vem de trabalhos também sobre gênero, né? Vem aparecendo sobre as questões das mulheres, né? Da homoafetividade e homossociabilidade no esporte. Então, nisso, que as pessoas entram ali e acabam, né, se interessando e, enfim, conhecendo esse material riquíssimo, né? Só para não esquecer, eu queria que você falasse quantos artigos vocês têm mesmo publicados lá? Eu já olho aqui para você, peraí, eu já...
não sei de cabeça. Cada vez que eu falo sobre isso, o dado fica desatualizado, né? Porque na semana seguinte isso aumenta bastante. Mas isso, né, que você aponta, Gustavo, foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? Por exemplo, nessa sessão que a gente chama de arquibancada, se no início a gente publica um texto por semana, né? Lá em 2009, hoje a gente publica pelo menos 2 textos por dia, pelo menos, né? Muitas vezes a gente tem 3 textos. E isso foi sendo feito num giro, né? Que a gente foi tentando conectar. Acho que o passo agora, ele é conectar com pessoas de língua portuguesa, então pensando aí os países africanos, principalmente, que também tem aí o português como língua, e a gente ampliar aqui o nosso diálogo com a América do Sul. Isso é algo importante, né? São lugares que a gente quer muito ampliar a nossa base, tanto de acesso quanto de contribuições, porque a gente entende que esses são os lugares que vão consumir, de alguma maneira, os materiais que a gente produz, a gente e as nossas pessoas que são parceiras, né? Então, nesse sentido, estaria aberto até para uma proposição de um moçambicano pesquisador, eventualmente poder colaborar, né, com o Ludopédio, né? Isso pode ser entendido até como um convite também, né? Claro, claro. Porque a ideia que a gente ela está desde o início, né? Mas eu diria que ela demora um tempo para que as pessoas entendam isso, né? Que o site ele é altamente colaborativo, né? A gente tem as nossas produções enquanto equipe Ludopédio, mas isso ela é muito pequena comparado com o grande número de pessoas que por lá aparecem e nos ajudam a manter essa frequência, né? Porque ter um site, ele significa você ter uma atualização todos os dias, entendeu, Gustavo? Porque se você entra hoje e volta aqui no site amanhã e você encontra as mesmas coisas, você não volta no terceiro dia, né? Uhum. Você vai voltar quando tiver... Mas se você sabe que todo dia tem pelo menos 2, 3, 4, 5 conteúdos novos, você vai lá e fala assim, putz, eu vou... É um site que eu entro todo dia, né? Tal qual um site de notícias que eu utilizo para me informar, entendeu? Então, é um pouco isso. Só voltando lá naquele cenário da construção, né? De início somos 4 que vamos tocar o projeto, tem, claro, um suporte ali de participação do GF, mas quem bota a mão na massa somos nós 4, e logo nos primeiros meses de vida do Ludopédio, eu diria aí nos primeiros 6 meses, o Paulo Fávero, ele recebe um convite para trabalhar como jornalista do Jornal da Tarde aqui de São Paulo, ligado ao grupo Estadão, né? O grupo, logo ele vê que não vai dar conta das duas coisas e ele sai do Ludopédio. Então, logo de cara, a gente perde 25% da nossa força, que é a saída do Paulo Fávero. Mas a gente falou, não, você tem que ir, eu acho que é uma proposta interessante. Aqui a gente só iria gastar dinheiro, né? A gente não conseguiria pagar ninguém, e a gente não consegue ainda fazer isso, por conta, né, que a gente precisa ter algum tipo de financiamento acontecendo para que se profissionalize mais essa estrutura. Mas ao longo do tempo, outras pessoas vão ingressar no Ludopédio, né? A gente tem o Marco Lourenço, a gente tem o Max Rocha, a gente tem o Marcel Tonini, a gente tem o Victor Figos, e a gente tem hoje também o Raul Andreucci, que mandou aqui um abraço para a gente. Então, a equipe ela foi ganhando corpo também, porque o projeto ele se amplia e ele abre-se em várias frentes. Então, por conta da pandemia, a gente colocou para acontecer o projeto da editora, que já estava vindo há muito tempo sendo ali pensado, né? E a gente, de fato, resolveu encarar o YouTube como uma plataforma da qual a gente não tinha nenhum tipo de contato, né? A gente tinha lá criado no início, mas ela era muito mais um certo repositório de informações do que um lugar para a gente, né, também atuar. E aí, então, agora vocês estão fazendo os programas, toda terça-feira tem um programa do Ludopédio, não é isso? Isso, toda terça ao vivo, tem o e uma vez por mês, a Silvana
mais aquela jornalista, como é o nome dela mesmo? Então, esse aí, Gustavo, Lu Castro, estão fazendo um programa uma vez por mês sobre futebol feminino. Eu vi esse último, emocionante, muito incrível, né? Essa série 1h40, né? Essa ideia de 45 minutos cada tempo, faz um intervalo, depois falam mais. Emocionante, viu? Eu me emocionei mesmo. A Silvana é muito incrível, né? Muito sensível, e aí, essas mulheres que estavam lá, incríveis, né? Isso é interessante, Gustavo, porque a gente... o Por Outro Futebol, ele acontece toda semana, tá? Ele acontece no mesmo horário, das 9 da noite, e é toda segunda. E quando a gente lançou essa ideia Por Outro Futebol, era para tocar em temas que são cruciais dentro da estrutura de todo o projeto do Ludopédio, né? A gente enfrentar pautas que não querem ser enfrentadas, por exemplo, pela grande mídia, né? Então, por exemplo, futebol de mulheres, ele vai ser debatido. A questão da homofobia no esporte, no futebol, vai ser debatido. Né? A questão da elitização vai ser debatido. A questão do racismo vai ser debatido. E é óbvio, né? A gente fazendo tantas coisas, a gente não conseguiria ter aí condições de tocar isso. E a gente precisaria de pessoas que estão vinculadas a esses temas, para que eles também pudessem articular essa discussão, trazendo um olhar bem crítico para os temas. Então, a gente faz um sistema de rodízio no Por Outro Futebol. Né? Uhum. Então, uma semana é a Silvana e a Lu Castro. Aí, na outra semana, vem, por exemplo, agora dia 7, vem o Fidel Machado e o Bernardo Gonzalez com esse tema voltado para as questões LGBTQI+. Né? Uhum. Aí, na outra semana, vem o Marcel, que é do site, junto com o Marcelo Carvalho, que é o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Eles são a dupla que comandam os programas, né? E depois, na última segunda-feira do mês, vem o João Malaya com a Fernanda Haag para discutir a elitização no futebol. Então, esses temas, eles circulam por semana, né? O programa acontece toda semana, e a gente consegue ter uma produção de grande qualidade, né? E o Ludopédio em Casa, na terça-feira, ele é tocado pela equipe ali que está atuando em outras etapas do site, né? Então, chegar na comunicação por vídeo também é um passo importante nos dias atuais, porque esses vídeos a gente também extrai o áudio e coloca nas plataformas de podcasts, né? Então tem muita gente hoje que vai ouvir aquele programa, né? Ele nem imagina que aquele programa tem um vídeo, né? Ele acaba só ouvindo. Então, quem sabe a gente não faça um sobre futebol africano, né? Gustavo aí com você e mais alguém, enfim, dá para a gente pensar várias ideias, fazer aí uma dobradinha com outras pessoas que estão estudando o futebol africano, que já estão aí perto da gente, enfim. Só que a gente não tem como tocar esses projetos por nós mesmos, entendeu, Gustavo? Então, a gente viabiliza isso via Ludopédio. Se vocês fizessem trabalhar só no Ludopédio, já seria um grande trabalho, né? E, de fato, no final das coisas, vocês têm outros trabalhos, né? Sim. Que demandam uma energia imensa, né? Em relação à equipe, né? Por exemplo, eu trabalho na Unicamp e faço isso no tempo que me sobra, né? Desse trabalho. Mas a ideia do financiamento, ou de conseguir algum aporte de alguma agência que financia projetos, é conseguir produzir uma relação de trabalho remunerado para essa equipe, entendeu, Gustavo? Para que é um passo importante, né, para valorizar a profissão de editor, né, que é tão desvalorizada, né? É um trabalho que, por exemplo, o Marco Lourenço, que está fazendo as artes, né? É um trabalho que tem que ser feito, não dá para você colocar qualquer coisa ali, né? Então tem que ter um trabalho visual, né? Tem que ter um trabalho de agendamento disso, tem que ter o trabalho do contato, né, com as pessoas que a gente vai trazer para conversar. Enfim, é uma rede que é muito trabalhosa, mas é muito prazerosa de fazer, né? E eu acho que isso que é o que nos dá gás de continuar depois de 10 anos, né, depois de uma década fazendo isso, né? É importante também falar, né, o nome Ludopédio, né, que o ludo é um radical aí, né, como é que se diz, uma partícula aí da língua que é o brincar, né, que é
de jogo, né? E pédio, que é o pé, né? Que foi a primeira tradução do futebol para o Brasil, né? Que na Argentina foi Ballon-Pied, tem até no hino do Boca Juniors, né? O campeão de Ballon-Pied. Então, é para, né, quer dizer, já um nome, né, um conceito aí já que traz uma memória também, né? E que é esse foi uma grande base, né? Lá no nosso início, né? Isso com os 4 fundadores, a gente ficou um tempão para definir o nome, né? Que nome vai ser? Quais cores seriam? A gente também fugiu de uma questão clubística, né? Aqui no Brasil eu não consigo identificar clubes que tenham laranja na sua cor, assim, laranja e branco, né? A gente não queria ser caracterizado, é time azul e branco, né? Eles são de eles são verde e branco, são preto e branco. A gente quis fugir dessa combinação de cores e nos deu uma identidade visual. E o Ludopédio hoje ele é muito mais fácil das pessoas entenderem, porque o site está em vários campos de atuação. Mas de início, Gustavo, era muito engraçado. Você falava, entra lá no Ludopédio. Ludo o quê? As próprias pessoas não tinham um pouco essa noção, né, de que era uma palavra utilizada no início do futebol aqui no Brasil e que vai, né, cair em desuso com o tempo, né? Mas a gente quis trazer esse nome e estamos muito felizes com ele, né? Eu acho que hoje ele é muito mais fácil de ser entendido e ele faz uma referência a nós, né, como uma coisa que, não, pelo fato de não ser muito utilizada pelas outras pessoas, acaba sendo um lugar muito nosso, né, de encontro. Então é um pouco essa estrutura, né, do site. Um sonho de uns jovens, né, que por conta da própria deficiência, né, de pesquisa no Brasil, criou o movimento, né, criou a base, né, vocês criaram a base de pesquisa, né, eu costumo falar isso, né, sempre que eu dou aula sobre futebol, fiquei 5 anos dando aula de futebol lá na UFMG, né, em relação com as artes, futebol na crônica, na música, na poesia, no conto, enfim, cinema. E eu sempre falava, né, tem que passar pelo Ludopédio. Qualquer palavra que vocês pensarem aqui, estão pensando, vamos escrever um trabalho final sobre o Pelé. Digita lá, Pelé. Chega ali no Ludopédio, digita Pelé. Você vai ficar lendo daí 50 anos, né? 50 anos de leitura, né? Porque não acaba, né? Porque é uma fonte inesgotável mesmo, né? Só pegando os dados, né, em relação a isso que você fala, nós temos 2.242 textos publicados na Arquibancada, tá? Se você entrar na Arquibancada, você tem isso. Na biblioteca, só para pegar os dados atualizados, que é o local onde você encontra essas informações, e que ao longo do tempo a gente remodelou um pouco a biblioteca, Gustavo, em que sentido, né? De início a gente colocava os textos, o PDF, dentro do nosso site. E isso a gente só fazia com autorização da revista ou da universidade e tal, e com o tempo isso foi ficando inviável, porque às vezes a gente não tinha resposta. Hoje, o que a gente faz? A gente coloca toda a informação no nosso site, mas o arquivo, ele é externo. Isso ajuda também nas estatísticas para as universidades, né? Então, por exemplo, se você entrar aqui, por exemplo, tem o futebol feminino, a dissertação da Aira, né? Na hora que clicar aí, você vai ver as informações que estão no Ludopédio, mas o link do PDF está na origem ali da universidade em que a Aira fez, por exemplo, na FGV, entendeu? Então, é como se fizesse uma ponte com o outro lugar de origem. Isso tem problema, às vezes, do link ficar quebrado, e por isso que a gente sempre pede, se você achar algum link quebrado no Ludopédio, nos avise, né? A gente tem um monitoramento interno que faz isso, mas às vezes alguma coisa escapa, e isso ajuda a universidade nos seus dados estatísticos. Mesma coisa, por exemplo, a gente tem os números da folia aqui. Eles não estão dentro do Ludopédio, né? Ele está lá como uma informação, mas se você clicar para acessar um texto da folia aqui, você vai contar para a estatística da folia lá, entendeu? Que é importante, né, Gustavo? Sim, é muito interessante também o que vocês acionaram acho que tem uns 2 anos, 1 ano e meio, né, que você, para o deficiente visual, né, porque ele escuta, então às vezes eu mesmo deixo lá,
né? Porque você tem como até acelerar, né? Então, quer dizer, você está aqui, aí você clica lá e o texto é lido por essa mulher, né? Que deve ganhar horrores de dinheiro, né? Que ela lê tudo no mundo, né? Essa voz, né? Sim. E aí, Gustavo, só para dar os dados da biblioteca, estão disponíveis 2.117 artigos, tá? 645 indicações de filmes, aí o filme, a gente coloca o trailer, né? Ou, claro, se o filme tiver disponibilizado pelo próprio diretor, a gente coloca o filme, mas boa parte são as referências, né, a essa produção. É um trabalho, é só para frisar que esse trabalho que a gente chama, né, o nome técnico de paratexto, né, que são o que circunda o texto, né, esse trabalho paratextual de vocês é incrível, super preciso, muito organizado, isso é muito bom, ajuda mesmo, é muito cuidadoso, isso é impressionante, tá de parabéns nesse sentido, porque eu sei que isso, né, porque é muito fácil você chegar lá e a informação tá pronta, né, e Sim. quando tá ruim, aí isso é criticado, né? Porque só vê quando tá ruim, quando o link tá quebrado, né? Então, gostaria de parabenizá-los mesmo por esse trabalho, que eu sei o quanto é trabalhoso, né? De confrontar dados, às vezes, né? Tem que olhar num lugar, olhar num outro. E aí, livros são 1.040 indicações, né? É a mesma coisa dos livros, existem vários livros que tem o PDF, porque isso já era, né, divulgado, a gente não faz nenhum tipo de pirataria dentro do site, é óbvio, né? E a gente tem os links tanto para a loja do Ludopédio, dos livros que estão ali disponíveis, como nessa parceria com a Amazon, porque ela gera algum retorno para nós, né? Então é um pouco isso que a gente tem. E outros que não tem nenhum lugar, né? Ou são livros já antigos, que tem a referência, porque a gente considera que o Ludopédio é esse lugar para você encontrar essas referências, né? A gente tem falando aí... em livro, mostra a criança aí, a gente pode Eu vou esquecer, mostrar não, na tá sequência. faltando A gente tem 403 revistas, né, sobre futebol, grande parte delas da Placar, e tem uma revista da Pelota, que tem o PDF, e tem alguns números, acho que são 5 que já foram lá para o site, de uma revista chamada Relvado, que ela foi descontinuada, mas ela tem 13 números, e o editor entrou em contato com a gente para deixar disponível na nossa biblioteca. Então, isso está entrando todo sábado. Amanhã, então, tem um novo número da Relvado, e depois a gente vai fazer um filtro melhor para você só encontrar Relvado, só encontrar Placar, só encontrar outras revistas, né? A gente tem aí 809 trabalhos que são relativos a conclusão de curso, teses e dissertações, né? E tem alguns que foram publicados em congressos, que são 69 trabalhos. Esse a gente não tem nem colocado muito, porque já tivemos algumas reclamações o autor falou assim, mas eu usei esse texto que eu publiquei num congresso, depois eu melhorei e ampliei um pouquinho para uma revista, e a revista achou aí e está dizendo que não pode fazer, então a gente tentou, né, com o tempo, falar, então é melhor não trazer muito isso, embora tem muito trabalho em congresso interessante que não vai ser publicado em lugar algum, né? Então também é um pouco isso. E aí, né, falando da publicação, aqui está o livro, né? O livro Futebol nas Ciências Humanas no Brasil. Tem o link aqui também no Ludopédio. Deixa eu mandar para vocês aqui, porque lá tem o sumário, tem as informações. Consegui colocar na tela? O que é que eu mande por aqui, Gustavo? Pra ser mais fácil. Tá aqui do lado direito aqui já. Esse não é o das 20 primeiras páginas? Não, eu vou mandar só para mandar referência, peraí. Rapidinho, já. Então, o livro foi organizado por mim e pelo professor Marcelo Proni. Ele saiu Mostra a agora. lombada aí, deixa eu ver a lateral dele. Esse é mais um filho, né? Que nasce aí já. Esse nasceu parrudo, né? Ele tem 27 centímetros e 1,5 kg. Então, ele já serve aí para, pelo menos, você ficar mais forte, né? Fazer um exercício aí de musculação, né? Deixa eu mandar um outro link aqui no chat privado e vocês compartilhem também. Ele aparece mais fácil o sumário aí, tá? Então, o livro, ele
ele foi fruto aqui de um edital que a Unicamp colocou para publicação de livros, tá? Ele tinha uma chamada em 2018, a Unicamp tem feito aí de maneira permanente essas chamadas para publicação de materiais didáticos, e era uma chamada que tinha sido lançada, se eu não me engano, em outubro de 2018. Eu fiquei sabendo disso em novembro de 2018, e quando eu soube, eu falei, nossa, eu não tenho pernas para montar um livro, né, que foi uma mentira, porque olha o tamanho da criança. Uhum. Falei, não vou conseguir montar um livro a tempo, e mandei para 4 docentes que eu conhecia aqui, que eram envolvidos com futebol, né? E eles estão no livro, inclusive. E um deles foi o Marcelo Proni, e ele me responde assim, e aí, vamos montar uma proposta? Eu respondo para ele, num bom mineirês, né? Uai, né? Não estava pensando nisso, mas o que você sugere? Aí, na conversa vai, conversa vem, vamos montar um livro sobre futebol. E aí, comecei a sentar com ele, e o edital tinha uma coisa que era agora ou nunca mais, né, Gustavo? Não temos limites de página, né? E aí eu falei para o Marcelo, e se a gente montasse um handbook brasileiro sobre estudos de futebol, aproveitando essa oportunidade que vai ser única, né? Aí o Marcelo falou, bom, então vamos começar a montar a proposta. A gente começou a delinear, e no final de novembro a gente envia a proposta para a editora, ou melhor, no final de novembro a gente envia a proposta para as pessoas que a gente pensou em chamar. A gente pôs um número muito grande, porque a gente imaginou que muita gente não toparia, né, receber praticamente em dezembro um pedido de um texto que teria que estar pronto em início de fevereiro, é uma coisa assim que não se faz com ninguém, né, Gustavo? Mas a gente mandou, e a gente teve aí, eu acho que 90% das pessoas que a gente mandou responderam positivamente. Quem não pôde, ou a gente estava com o e-mail errado e essa pessoa não nos respondeu, ou a pessoa falou assim, eu tenho que entregar outras coisas e eu não consigo, nesse prazo, fazer dois projetos. E foi basicamente por isso, né, as negativas. E aí a gente, então falou, então beleza, isso dá certo, vai conseguir fazer. E tanto é que depois que a gente, quando foi fazer o agradecimento, o próprio Marcelo Proni falou assim, a gente precisa escrever um agradecimento para o Ludopédio, porque o livro só foi possível porque essa rede estava constituída em torno desse projeto. Então, quando a gente anuncia, né, eu estando no projeto, estando à frente da organização desse livro, junto com o Marcelo, a gente estabelece um outro ponto que sempre foi a ideia do site. O site é um lugar importante, a gente quer que as pessoas estejam lá, mas a gente quer também levar essas pessoas para outros projetos e para outros lugares. E o livro foi isso, né? E prontamente as pessoas toparam, a gente dividiu o livro em 8 partes, né? Então, essas partes, né? Aqui, acho que não dá para ver, né? Dá para ver. Tá aqui, a parte 1 é política, a parte 2 é história, a parte 3, sociologia, a 4, antropologia, a 5, comunicação e literatura, a 6 a gente chamou de outras áreas, porque a gente teria um texto da economia, um texto da geografia, um texto da administração, um texto sobre pedagogia, né? Aí a parte 7 chamamos de gêneros, torcidas e racismos, reunimos alguns temas, né? E tivemos uma prorrogação para discutir o tema do VAR, que aí foi um texto assinado por mim e pelo Marcelo, no calor do momento aqui dessa implementação no Brasil. A própria editora falou, por que vocês não tentam montar um outro texto para discutir isso? Eu falei, vamos embora, né? Então, deixa eu achar o seu texto aqui, Gustavo, para mostrar também, né? Você está no livro, o seu capítulo é o... Acho que é 24, 26. 24. Assim. 452, ó. Pega essa, 452, a página. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Sim, poéticas do futebol, formas do jogo no papel. Foi super importante para mim organizar umas coisas a partir desse texto aí, foi muito bom. O texto ficou bem bacana. Né?
Então, esse livro, diria, entre as coisas que eu fiz dentro do meio acadêmico, um ponto importante, porque ele foi uma oportunidade única de reunir tanta gente bacana, são 52 Incrível, né? Pessoal pessoas. ótimo, né? Um dos grandes pesquisadores do país, né? Inclusive, 2 deles, no processo, morreram, né? O livro foi dedicado a eles, né? Que foi a Simone Guedes, né? A qual eu me referi, né? Que foi a primeira pesquisadora em 77. Isso. E antropóloga lá do Rio de Janeiro, né? E o Gilmar Mascarenhas, né? Gilmar Mascarenhas. 2 pessoas, né? Que têm um grande carinho e que estavam muito empolgadas com todo o processo do livro, assim, né? Eu troquei vários e-mails particulares com eles no processo e pelo menos, assim, né, diante de tudo isso que aconteceu, né, que é o falecimento deles, esse texto, como sendo provavelmente a última produção científica de cada um, ele acaba tendo uma coisa interessante, Gustavo, que eles fazem uma análise da área, né? Então, o texto da Simone analisando a área de antropologia ao longo do que ela presenciou, e do Gilmar olhando para a geografia, né? Então, além disso, esse texto, ele, né, além de ser o último, eu acho que ele marca esse lugar, assim, de pesquisadores e pesquisadoras de excelência que foram e deixa um caminho a ser trilhado, né? Um caminho muito bem delineado. Acho que o texto dele, tanto da Simone quanto do Gilmar, eles vão mostrar isso, né? Ó, a gente chegou até aqui, né? Daqui para frente não é mais com a gente, né? A gente precisa de outras pessoas para essa estrada ganhar corpo e conectar com outras ideias, né? Então, que incrível. Fico muito feliz deles terem aceitado. A Simone ainda falou assim, tinha uma outra parte do texto que eu queria fazer, mas eu não consegui, o tempo está curto, e vai esse texto mesmo, e o texto que está aqui é isso, né, Gustavo? Acho que a partir de agora, com esse livro, assim, sem falsa modéstia, a gente vai poder falar, se você vai estudar futebol, existem 2 lugares que necessariamente você precisa ir, né? O ludopédio, e você vai ter que se deparar com esse texto, porque ele reúne as trajetórias dessas pessoas, né? Que são múltiplas, são de vários lugares, e a partir dele você também vai chegar em clássicos dessa produção aqui no Brasil. Sim, pela bibliografia, né? Toda referencial mesmo, né? Para o país, né? E o livro ficou com 800 páginas, tá? Pois então é. Isso. E ele tá, eu vi lá né, para divulgar, né? Ele tá R$160, né? Mas tá com 50% de desconto, né? Nesse lançamento na editora da pandemia, né? Então tá R$80. Eu acho que não consegue comprar mais barato que isso tão cedo, hein, gente? Então, quem tiver interesse, é um livro importante para a gente, né? Para ter em casa, para um professor, né, indicar para um aluno, né, eu sei de muita gente aqui que apareceu, queria até, para a gente finalizando, agradecer as pessoas aqui, e se você puder me ajudar também, as pessoas que curtiram lá, você disse algumas, né, o Leonardo Soares, que é um professor lá da Universidade de Uberlândia, que tem interesse pelo futebol, então quer dizer, se ele tem um livro desse em casa, de poder apresentar para um aluno, que o aluno não vai comprar né, como a gente disse, dos problemas iniciais seu, né, um aluno não vai comprar no escuro um livro de R$160, né? Então, quer dizer, se ele mostra esse livro, né, e a partir dali, nossa, você vai ali na área da comunicação, da literatura, ali vai ter uma bibliografia gigante para você fazer um percurso, né, então é muito importante mesmo. Então, agradecer o pessoal do Ludopédia que acompanhou a gente aqui também, né, seus colegas, o Ademir Takara também aqui curtiu a gente, a Lília lá de Belo Horizonte, o Matheus, amigo, o Renato, olha bem, o Renato Alvim, meu primo, que dá aula lá nos Estados Unidos há décadas, então apareceu aqui, quer dizer, se não fosse a pandemia, a gente não podia também estar reunindo, então queria te parabenizar também por essa iniciativa do Ludopédio, de estar mostrando a cara realmente agora, né, por meio do vídeo, né, isso vai reunir muita coisa que a gente não tem mesmo, não sabe o tamanho do que vai virar isso tudo, né, porque está mudando, né, a maneira de conceber as coisas, a aprendizagem, a educação. Parabéns mesmo, Sérgio, muito obrigado. Bom, Gustavo, eu agradeço o convite e de contar um pouco dessa trajetória, né, o que eu quis mostrar é que as coisas não acontecem do nada, né, ela é fruto de encontros, alguns desencontros e de conexão com pessoas,
eu particularmente sempre gostei de estabelecer o contato, a troca, e coloco essa energia em tudo que eu faço, isso seja a minha prática docente, seja aí a produção de um livro, por isso que eu quis reunir tantas pessoas, e fico muito contente que a editora tenha visto um projeto muito interessante, porque esse é um livro muito fácil de ser descartado em qualquer processo, né? Porque ele é um livro caro de ser feito, né? Em termos de revisão, né? O processo de revisão foi super lento, voltou várias vezes o texto, né, Gustavo? Uhum. Então, isso para uma editora, por exemplo, como uma editora do Ludopédio que está começando a fazer, é um livro caríssimo. E isso depois ele sai num preço que seria até muito maior do que esse. Então, a Unicamp tinha a estrutura para fazer e fico feliz que ela tenha topado o projeto, né? Porque, de novo, seria muito fácil de ser descartado, né? A justificativa seria: o livro é muito grande, o livro vai ser muito caro, não vamos fazer, né? Ela poderia ter a resposta padrão ali. E a editora topou, né? Topou fazer. E eu até brinco agora com o Marcelo, falando: e agora? Tem mais 50 pessoas que a gente não chamou, né? Ou não podiam, né? Vamos fazer um volume 2, né? Deixa ano que vem a gente conversa. Quem sabe a gente se aventura em mais projetos mega, né, como esse. Agradecer aí todo mundo que acompanhou, né, a nossa conversa. Eu não consigo visualizar todo mundo, eu estou só na plataforma, então deixo aí meu abraço para quem acompanhou e deixo o convite também para conhecer o livro, conhecer o Ludopédio, né, conhecer a Folia também, que ela está lá no Ludopédio e tem a sua vida própria, e que é uma produção muito importante. E também dizer, só para finalizar isso, Gustavo, que o livro, eu fui informado ontem que ele também está disponível nos meios digitais, né? Então eu coloquei aqui o link, se puder compartilhar. Ele está no Cielo Books, né? No Cielo Livros. Então é uma outra forma de adquirir o trabalho sem precisar reforçar a sua estante, né? Se você colocar na estante, capaz de derrubar a estante aí, né? E ele é formato e-book? É. Interessante, eu não sabia também. Muito bom. Te Isso, parabenizar, né, por essas iniciativas aí, né, Sérgio? Muito bacana, você é muito sensível, assim, né? Já te falei isso algumas vezes, né? Você, de fato, é um editor, né? Faz um trabalho, quer dizer, então você é professor, pesquisador, né? E editor, né? Um grande editor, né? Que é isso de curar, né? Juntar essas pessoas, né? Com essa leveza, com profissionalismo, com pontualidade, com precisão, né? Com delicadeza. Parabéns mesmo. Por essas tantas habilidades que você tem de reunir pessoas, né, que é um sonho de um jovem, né, se tornar, né, de expandir, né, e ir além de você, né, que é uma coisa que é para a cultura brasileira mesmo, que é mostrar essas pesquisas ao longo de uma década, né, aí já, né, sobre futebol no Brasil. Sim. Obrigado e só mesmo. reforçar também o agradecimento a toda a equipe do Ludopédio, nesse caso, né, falando do site, porque eles estão ali fazendo também o site acontecer, e sem eles a gente não conseguiria chegar onde nós estamos chegando, principalmente esse ano, né, que são outros lugares que a gente queria jogar também. E é isso, né? Porque sozinho, né, Gustavo, a gente não faz nada, né? A gente não é nada nesse mundo sem a gente ficar sozinho, isolado. Eu acho que a pandemia mostra isso, né? O quão difícil é ficar em isolamento, né? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente precisa do contato com as pessoas, né? E as propostas têm passado muito por esse contato, pelo diálogo, por ser isso mesmo, né? Você tem uma ideia? O que a gente pode ajudar para fazer essa ideia chegar em mais pessoas, né? Hoje a plataforma do Ludopédio, ela permite isso, né? A gente tem muitas pessoas que acompanham. Então a gente vai unindo as coisas e a gente quer, assim, crescer nesse sentido das parcerias, das conexões, né? Então é um pouco isso, e agradeço mais uma vez a oportunidade de falar de coisas que eu gosto bastante, que é, né, o futebol, a pesquisa, a universidade, o Ludopédio, enfim, tudo isso. Então passou rapidinho, né? Dava para ficar mais tempo, mas é isso.
e que Claro, a gente possa joia. se encontrar no presencial. Isso. Sempre muitas boas ideias surgem aí, né, nessas conversas, e é isso. E quem puder acessar, contribuir, ler os materiais, né, que façam e divulguem, né, porque a divulgação Isso. científica, mais do que nunca, precisa chegar a um maior número de pessoas, né, ainda mais em momentos em que a ciência é colocada em xeque ou vista como algo que só tem gasto, né, e não tem nenhum retorno para a sociedade. Ok, Obrigado. Sérgio. Obrigado mesmo e parabéns ao Marcelo também, né, seu parceiro aí, ter entrado nessa com você. E vamos ver, né, no futuro aí como a gente estabelece essas possibilidades de África, e enfim, quando eu for ir de toda forma, quero te ver também, e pelos congressos e tudo mais. Muito obrigado mesmo, Sérgio. Grande abraço e até semana que vem com o Marcelino. Valeu, obrigado. Valeu.